como são dois indivíduos diferentes, estou falando da reprodução sexuada, né, que cortou o vídeo, como são dois indivíduos diferentes, você tem uma configuração, uma constituição genética diferente para cada um. Ou seja, o indivíduo que for o resultado do encontro desses dois indivíduos diferentes, macho e fêmea da espécie, ele vai ter uma coisa que a gente chama de variabilidade. Vou tentar explicar isso para você. Variabilidade genética. Há muitos anos que eu não pego o nono ano, eu tenho que adaptar minha linguagem para falar melhor com você. Variabilidade genética. O que significa isso? Variação genética. Você nunca vai ter na reprodução sexuada o encontro dos espermatozoides com o óvulo, os filhos nunca vão ser iguais aos pais, tá? Ou seja, você cria uma geração de indivíduos diferentes. E onde que isso é uma vantagem? Ora, a natureza ela não gosta de clones. Lembrando que clone é todo mundo igual. Clone vem da reprodução assexuada, tá? Então os clones são todos iguais. A natureza não gosta de clone, igual as bactérias se dividindo ali, igual os brotos, né? A planta não tem só esse tipo de reprodução, mas a gente está dando o exemplo das plantas dentro do brotamento, tá? Os corais também não tem só esse tipo de reprodução, eles têm outra opção também. A gente está falando da reprodução assexuada que eles fazem. Então veja, a variabilidade genética é a diferença entre os indivíduos. O DNA dos filhos, o DNA que vem do encontro dessas duas células aqui no zigoto, é diferente do DNA da mãe e do pai que deram origem a esse indivíduo. Então, se eu tenho indivíduos diferentes, você torna aquela espécie... Eita, caiu aqui, calma aí. Foi mal, falha técnica aqui. Você torna aquela espécie mais resistente a doenças, por exemplo. Um vírus que mate um não vai matar todos, porque eles são diferentes. Um vai ser mais resistente que o outro em relação ao vírus. É o que acontece, por exemplo, aí em viroses que afetam a humanidade, tá? Se um vírus matasse a todos, a espécie humana acabaria. Então, por isso a natureza não curte, ela não gosta de clones. Então, essa é uma vantagem da reprodução sexuada, pelo fato dos indivíduos serem geneticamente diferentes. Você aumenta as chances da espécie sobreviver, tá? Qual é a desvantagem dela que eu poderia destacar para você? Desvantagem da reprodução sexuada. Ela leva mais tempo. Ela necessita do macho e da fêmea para se encontrarem. Geralmente o desenvolvimento do indivíduo é mais demorado, né? O zigoto se desenvolve, no caso, dentro de ovos, né? Em algumas espécies. Ou no caso dentro da fêmea, como nos mamíferos, através da placenta, né? Depois dentro do útero. A placenta vai se formar. E aí, esse tipo de desenvolvimento é mais lento, é mais demorado. A gestação é mais demorada. Então, a taxa de reprodução dos indivíduos ela é mais lenta, né? O surgimento de novos indivíduos demora mais. Para você povoar o planeta, por exemplo, por reprodução sexuada demoraria muito mais, tá? Vantagem, então, da reprodução assexuada, comparando com o que eu acabei de falar. Na assexuada, qual é a grande vantagem? A grande velocidade de reprodução. Por exemplo, as bactérias através da bipartição. Falei que uma gera clones, né? Uma bactéria consegue gerar 2 clones de si mesma. Cada um desses clones, após determinado tempo, e isso vai depender da espécie da bactéria que a gente está estudando, cada um desses clones vai gerar mais 2 novos clones. E aí você tem, por exemplo, no caso de algumas bactérias, esse tempo leva meia hora. Ou seja, de 30 em 30 minutos você tem um crescimento rápido da população, né? Você tem um, daqui a meia hora você vai ter 2, daqui a mais meia hora você vai ter 4 indivíduos, né? Daqui a mais meia hora, 8 indivíduos, mais meia hora, 16, depois 32. Então o aumento é exponencial, ou seja, vai multiplicando, né? A população aumenta muito mais rápido. Então essa é uma vantagem da reprodução não sexuada. Qual é a grande desvantagem dela? Pelo fato dos indivíduos serem formados a partir de um indivíduo só, não tendo contribuição genética de outro, né, nem do macho nem da fêmea, só aquele cara gera os demais, são todos clones. Então, se uma doença, um exemplo, um vírus atacar essa bactéria e ela fosse sensível ao vírus,
todas as outras também são, porque elas têm o mesmo DNA, por isso que elas são clones. Ela tem a mesma informação genética das demais. Então, se mata uma, vai matar as outras também, tá? Então, essa é uma grande desvantagem da reprodução assexuada. O fato dos indivíduos serem iguais, né, reduz as chances de sobrevivência da espécie. Tá? É o que você pode escrever. O fato dos indivíduos serem geneticamente iguais reduz as chances de reprodução e sucesso da espécie. Tá?